Bem-vindos! A informação que você vai receber a seguir poderá ser importante para seu futuro financeiro. Vai compartilhar com você Fábio de Souza Neto. Fábio é economista e advogado, com especialização em administração de empresas na área de finanças e informática, pela Faculdade de Administração e Economia, hoje FAI Business School, em Curitiba, estado do Paraná. Trabalhou no quarto maior grupo financeiro do país, onde coordenou a área de tecnologia da informação. Foi também professor e coordenador da área de finanças da mesma faculdade, tendo presidido a Associação Nacional de Usuários de Informática e Telecomunicações do Brasil, entidade com mais de 4.000 empresas associadas. Empresário há mais de 20 anos, com negócios no Brasil e em mais de 15 países, Fábio tem sido convidado como conferencista para participar de seminários de negócios na Europa e América Latina. Com vocês, Fábio de Souza Neto. Bom dia! Antes de mais nada, gostaria de saudá-los e contar um pouco de minha experiência. 20 anos atrás, eu me encontrava trabalhando num grande banco, dirigindo uma das áreas de informática e lecionando finanças na faculdade onde eu tinha me formado. Foi quando, pela primeira vez, tomei conhecimento deste projeto. Num primeiro momento, fiquei um pouco cético, por ser um assunto bem diferente daquele com o qual eu estava acostumado a conviver, pois toda a minha formação até então tinha acontecido dentro do sistema educativo tradicional. Por outro lado, eu não quis dizer não para algo que não conhecia, pois em nossa vida sempre seremos frutos das decisões que tomamos, e nossas ações serão sempre consequência de nossos pensamentos e de nossas ideias. Sem novas ideias, dificilmente poderemos mudar os resultados que estamos tendo. Decidi, então, pesquisar a respeito do assunto e fiquei surpreso ao perceber que pessoas influentes a nível mundial apoiavam este projeto, assim como também empresas das mais conceituadas. Empresas como IBM, AT&T, Citibank, Ford, General Motors, Goodyear, Motorola, MCI, Apple. Pessoas como o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Richard Lester, como Donald Trump, Robert Kiyosaki, Charles King, este com doutorado em Harvard, e tantos outros mais. Essas informações estão disponíveis e poderão embasar uma boa decisão a respeito. Nós, talvez como vocês, estávamos trabalhando como empregado e não importa se você é advogado, médico, engenheiro, dona de casa, estudante, é quase certo que você encontrará nesta nossa atividade pessoas que faziam a mesma coisa que você está fazendo. O projeto representa uma proposta para desenvolver um negócio na área empresarial baseada no indivíduo, onde sem capital inicial poderão ser geradas receitas muito interessantes que poderão lhe dar opções de solucionar seus problemas financeiros ou mesmo de atingir maior tranquilidade neste campo. E isto poderá ocorrer sem que você deixe suas atividades atuais. É um negócio onde será necessário estudar, desenvolver um trabalho, mas as perspectivas de resultados são muito atraentes. Neste CD, eu gostaria de fazer alguns comentários em 3 campos. Sobre mudanças que estamos enfrentando nos campos da economia e dos negócios, sobre tendências e paradigmas que estão nos afetando, e também fazer algumas sugestões para melhor aproveitar o momento pelo qual estamos passando. Vamos então, em alguns minutos, conversar um pouco sobre esses temas. Para falar de economia, temos que falar de história. Há 200 anos atrás, nós nos encontrávamos na primeira grande era econômica que existiu, que foi a era agrícola. Nesta época, o dinheiro vinha do campo. O campo era o fator de produção, e o trabalho físico produzia recursos. Em seguida, entramos na era industrial. Surgiram as fábricas de automóveis e outras grandes indústrias, e o dinheiro começou a migrar do campo para outro setor. As pessoas que se mantiveram no campo começaram a pagar o preço da mudança, reduzindo sua renda. Há uma frase na ONU, em Genebra, dizendo que os países subdesenvolvidos de hoje são os que chegaram tarde à Revolução Industrial.
E os países subdesenvolvidos de amanhã serão os que chegarem tarde à revolução tecnológica. Estamos vivendo uma nova era, e as pessoas falam de crise como se o dinheiro estivesse acabando e as oportunidades desaparecendo. Foi a mesma coisa que se passou na mudança da era agrícola para a era industrial. Na realidade, o dinheiro não desaparece, o que muda é a forma de ganhar dinheiro. Se pudéssemos comparar a economia com um poço de água, poderíamos dizer que o poço da velha economia está secando e está surgindo um novo poço. A questão é como aproveitar as novas oportunidades. Por exemplo, Rockefeller, Conrad Hilton, Henry Ford demoraram anos para conquistar suas fortunas, às vezes até uma vida inteira. Hoje em dia estamos vendo fortunas serem construídas em pouco espaço de tempo. Fortunas como a de Michael Dell, Jeff Bezos, Bill Gates. Isto pelo potencial enorme que existe na nova economia, repleta de muitas oportunidades. Todos acompanharam recentemente a venda do Instagram para o Facebook por $1 bilhão, onde um jovem de menos de 30 anos de idade, por sinal aqui de Curitiba, teve como sua participação $100 milhões. Ou também a venda do Waze para o Google, também por $1 bilhão. Na era industrial, havia um grande trabalho físico e também mais demanda do que oferta. Havia necessidade de muitos empregados. Nesta nova era chamada do conhecimento, da tecnologia ou da informática, muitas coisas mudaram. As formas de fazer negócios estão mudando. A economia está interconectada. Vivemos um momento apaixonante. Isto significa muitas mudanças na forma como vivemos e na forma como geramos renda. Na área trabalhista, por exemplo, a demanda por emprego era enorme. Em 1990, a maioria das pessoas tinham empregos. Hoje, houve uma enorme redução da demanda, pois 50% têm empregos e os demais são autônomos ou têm suas próprias empresas. Também havia muita estabilidade no emprego. Hoje em dia é comum encontrar demissões em massa, decorrentes de reestruturações, fusões e mudanças constantes. Na Espanha, por exemplo, existem hoje mais de 5 milhões de desempregados. Antes haviam as carreiras de longo prazo nas empresas, onde os empregados dedicavam praticamente suas vidas para estas empresas. É muito menos comum que isto aconteça nos dias de hoje. Haviam também benefícios atraentes, onde as empresas eram quase como grandes pais. No tempo, no entanto, houve uma enorme redução dos benefícios e também redução de salários. Antes o foco era a especialização. Hoje a educação tradicional já não é mais garantia de emprego. No campo das aposentadorias, os desafios são enormes. No passado haviam poucos aposentados e muitos contribuindo. Hoje a situação está se invertendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1950, haviam 16 contribuintes para um aposentado. Em 1960, 5 contribuintes para um aposentado. Atualmente, 3 para 1. E espera-se para 2030, 2 contribuintes para um aposentado. Na França, existem 25 milhões contribuindo e 11 milhões de aposentados. Na Alemanha, 32 milhões de trabalhadores contribuindo e 11 milhões de aposentados. E na Itália, vejam só, 20 milhões de trabalhadores e 21 milhões de aposentados. Por esse motivo, estão sempre surgindo novas regulamentações para que se trabalhe mais para receber menos. Isso não irá mudar, porque a causa é a mudança na pirâmide que existia. Antes, o valor da aposentadoria era suficiente para sobreviver. Hoje, 66% tem que continuar trabalhando para se manter e 1% se aposenta com riqueza. 5% com qualidade de vida decente, sendo que os demais têm que continuar trabalhando ou vivendo com a ajuda dos demais. Pesquisa desenvolvida pela consultoria Century em 15 países coloca o povo brasileiro como o mais preocupado com a situação financeira após a aposentadoria, sendo que apenas 6% dos aposentados têm algum tipo de poupança para complementar a sua renda. Outra mudança forte está nas fontes de renda. Até 1960, as famílias se mantinham com apenas uma fonte de renda. Normalmente o pai trabalhava. Em 1990, eram necessárias 2 fontes. E hoje, 70% necessitam 3 fontes de renda. Isto é impactante e torna-se necessário fazer algo mais para gerar renda. Durante séculos, a educação se manteve constante.
ensinava-se o mesmo na maioria das universidades e colégios. Agora, as pessoas estão se dando conta de que a educação da era industrial já não funciona na era do conhecimento. Necessitamos uma educação empresarial que ensine sobre valores e princípios, sobre liderança, que tenha uma característica humanista, levando em conta a inteligência emocional. Torna-se necessário entender bem se somos empresários ou autônomos. E a diferença é que se sua empresa funciona sem sua presença física, você é realmente um empresário que alcançou a liberdade. O que você precisaria fazer para expandir seu negócio para outros países e mercados? Quanto lhe custaria? Qual seria a infraestrutura necessária? As mudanças envolvem ainda a generalização de imprevistos, onde a única certeza é que haverão mudanças. Globalização, economia de livre mercado, privatização maciça, cada vez mais pessoas trabalhando de sua casa, terceirização, trabalho em equipe, trabalho em redes, conforme pode ser visto no livro Economia Digital, desintermediação, virtualização, maior oferta do que demanda, onde o consumidor está cada vez mais com o poder. Paradigma é uma série de ideias e conceitos que temos em nossa mente, formada através de nossas experiências e aprendizagem. É um mapa pré-concebido que temos, que precisa se ajustar com o tempo. Por exemplo, dizia-se que a Terra era plana. Quando Galileu defendeu que a Terra não era o centro do universo, quase lhe cortaram a língua. As universidades demoraram 150 anos para aceitar a tese de que a Terra era redonda. Temos que levar em conta os paradigmas para analisar as tendências. Tendência é algo que modifica a necessidade coletiva. Por exemplo, quando os telefones celulares foram lançados, os custos eram altíssimos. E o paradigma era que era para gente rica. E hoje há mais telefones celulares do que habitantes no Brasil. Muito mais do que linhas fixas. Com certeza, poucos teriam interesse hoje em abrir uma videolocadora, ou mesmo uma fábrica de CDs, porque todos os dias surgem novos meios de armazenamento de informações mais compactos e mais baratos. No livro Queremos que Você Seja Rico, de Donald Trump e Robert Kiyosaki, dois grandes gênios, cada um em seu setor, são colocados fatores que irão impactar nossa economia. Déficit comercial dos Estados Unidos, desaparecimento da classe média, aumento da distância entre ricos e pobres, redução dos salários no decorrer do tempo, contratação de jovens com salários mais baixos, impacto da geração Baby Boomers, geração que nasceu depois de 1945, quando nasceram milhões nos seguintes 10 anos. São hoje 87 milhões de pessoas que têm guiado as mudanças e tendências. Artigos para os bebês, automóveis, imobiliária. Essa gigante população está se aposentando a partir de 2010, com todos os impactos decorrentes. Há muitos anos atrás foi escrito um livro com o título A Parábola do Aqueduto, onde se conta a história da necessidade de água para atender os habitantes de uma cidade. Surgem duas pessoas para dar uma solução. A primeira compra todos os baldes e começa imediatamente a trazer água do rio para atender a população. A segunda, no entanto, constrói um aqueduto e assume a venda da água em toda a cidade, com a possibilidade de expandir o sistema para outras cidades. Isto mostra a possibilidade de diferentes resultados ante uma mesma situação, entre trocar o tempo por dinheiro ou criar um sistema que dê origem à renda. O renomado autor Robert Kiyosaki comenta em vários de seus livros sobre o quadrante do fluxo de caixa, mostrando que existem 4 maneiras básicas de gerar renda, ou seja, como empregado, autônomo, dono de negócio ou investidor. Ele mostra também que empregados e autônomos trocam seu tempo por dinheiro, enquanto que donos de negócios e investidores desenvolvem um sistema que faz com que sua presença física, depois que o ativo seja gerado, não seja necessária. Esta possibilidade se tornou ainda mais atraente na era do conhecimento. Ele comenta também que a informação é o maior ativo de nossa época.
Em épocas anteriores, para ser rico, era necessário possuir fábricas, gado, minas de ouro, poços de petróleo. Na era da informação e do conhecimento, não são necessários esses recursos. Basta ver os resultados obtidos com o Google, MySpace e outros ativos construídos com base no conhecimento e na tecnologia. Da mesma forma, informação obsoleta, superada e inadequada produz gente pobre. Eis algumas características da oportunidade e que mostram por que o projeto pode ser interessante. Ser dono do próprio negócio, investimento mínimo sem risco, tempo parcial conservando sua atual atividade, capacitação e informação empresarial com valores e princípios de liderança. Esta última parte é de suma importância porque serão informações recebidas de pessoas com resultados concretos na atividade, diferentemente do que pode ocorrer no programa de educação convencional, onde muitas vezes aqueles que ensinam são empregados. Sem necessidade de infraestrutura, de empregados e de estoques, recuperação do capital desde o primeiro mês, assessoria e apoio permanente, sistema comprovado de êxito para duplicar o negócio, potencial de crescimento ilimitado, negócio global baseado em tecnologia com alto toque pessoal. Para o desenvolvimento do projeto, no entanto, é necessário uma atitude de estudante e disposição para aprender, uma atitude de confiança e assumir um compromisso. Nós lhe pedimos, então, que analise as informações aqui colocadas e que também valorize o tempo da pessoa que lhe entregou esse CD, tomando a decisão que for julgada mais apropriada. Caso a sua análise seja positiva, você será muito bem-vindo. Será um prazer ajudá-lo a atingir suas metas, sejam elas maior liberdade de tempo, melhor qualidade de vida, maior dedicação para a família, ajudar a outras pessoas, ter mais flexibilidade, gerar uma renda adicional ou mesmo construir uma grande organização dentro das características da nova economia. Tenham todos um bom dia. Nós vamos comentar um pouquinho mais com detalhes sobre a oportunidade sobre a qual nós falamos ligeiramente na primeira parte. Eu gostaria de iniciar voltando àquela parábola do aqueduto, onde nós dizíamos que a cidade não tinha água e surgem duas pessoas buscando apresentar uma solução para atender às necessidades dos habitantes. A primeira pessoa imediatamente encontra uma saída. Ela sai comprando todos os baldes, depósitos de água que ela encontrou disponível pela cidade ou pela localidade e começa a desenvolver um trabalho de buscar água através do uso de recursos como o balde para atender às necessidades das casas. Já a segunda pessoa desaparece por um tempo. Todos ficam pensando onde que ela se encontrava, mas nesse tempo ela estava desenvolvendo um projeto. E esse projeto visava o desenvolvimento de um aqueduto que iria, de uma forma diferente, abastecer as casas. Não é preciso ir muito além para dizer que o segundo candidato teve muito mais êxito, porque ele desenvolveu um sistema que conseguia atender às necessidades a um custo muito menor, de uma forma muito mais eficiente e, além do que, com a possibilidade de duplicação da solução para outras cidades. Vejam bem, se a gente olhar os modelos de economia, se a gente olhar as formas de geração de renda, essa parábola serve muito para uma analogia. A gente pode dizer que aquela pessoa que estava atendendo às necessidades da cidade com os baldes representavam os carregadores de balde. Por outro lado, aquele que desenvolveu o projeto de uma forma mais inteligente criou um sistema que, independente, depois de um certo tempo, da sua presença física, gerava um rendimento e poderia ser duplicado para outras cidades. Guardem bem este exemplo da parábola do aqueduto, enquanto falamos um pouquinho sobre o quadrante do fluxo de riqueza, ou o quadrante do fluxo de caixa, como queiram. Nós tivemos a oportunidade de conhecer Robert Kiyosaki em Atlanta, alguns anos atrás. Ele não era rico naquela época, era um dos palestrantes no evento onde nós também tivemos a oportunidade de participar. Lá, pela primeira vez, eu ouvi falar do quadrante do fluxo de caixa. Vejam que eu me considerava uma pessoa bem informada, com formação universitária, já lecionando na faculdade, mas eu não tinha feito a análise da forma como ele apresentou naquele evento.
Diz ele então que o lado esquerdo do quadrante do fluxo de caixa representa a troca do tempo pelo dinheiro, exatamente como os carregadores de balde na analogia anterior. E nesse lado esquerdo, as pessoas não têm ativos. O que é um ativo dentro desse conceito? Ativo é aquilo que coloca dinheiro no teu bolso, aquilo que gera renda. Do lado esquerdo, então nós temos aquele empregado que levanta, toma a sua refeição, faz a sua refeição, dirige seu trabalho, volta para almoçar quando isso é possível, volta novamente para o trabalho, volta para casa e assim sucessivamente. O que acontece na economia é que há cada vez menos empregos e também tendência de redução de salários. Nós temos uma estabilidade muito maior, porque você pode estar como empregado ajudando a construir o ativo dos donos da empresa, mas isso não lhe garante o emprego a qualquer momento, até pela evolução tecnológica ou por outras razões, você pode perder o seu emprego. Então, você como empregado ajuda a construir o ativo de outras pessoas. Você está inserido dentro do ativo dos outros. Então, médicos, dentistas, claro, devem seguir sua paixão, porque eles atendem necessidades da sociedade, mas eles podem construir paralelamente um ativo para gerar complementação de renda ou até ganhos mais significativos. Vejam que hoje as pessoas formam-se na universidade e vão sair aí pedindo empregos, muitas vezes enfrentando dificuldades para conseguir suas colocações. O Robert Kiyosaki diz que 95% das pessoas encontram-se do lado esquerdo do quadrante. O negócio próprio, dentro deste conceito, só existe quando a sua presença física torna-se desnecessária. A aposentadoria hoje, ela torna-se cada vez mais inviável, pelas razões que já colocamos, e o lado esquerdo acaba representando o círculo da sobrevivência, onde é pouco provável que consiga se gerar renda suficiente que permita investimentos mais significativos. Então, o lado direito representa o círculo da criatividade. Representa um círculo financeiro positivo, porque na medida que você tenha um negócio próprio que gere uma renda, que gere um saldo positivo, sobram recursos para gerar investimentos. Vocês sabem, né? O que gera a diferença entre empregados e pessoas de um nível mais baixo do ponto de vista financeiro e aquelas com um nível mais alto, é que aquelas que têm um nível mais alto têm ativos que geram renda. Tem um sistema, são os empresários, são construtores e hoje, de uma forma diferente daquela do passado, construtores de ativos com base no conhecimento. Ou seja, você pode ter hoje a renda de aluguel de um prédio sem ter um prédio. Você, no caso, não está trocando o teu tempo por dinheiro, porque agora você já tem mais liberdade. Então, na medida que você começa a construção do aqueduto, em menos de 2 anos, nós, por exemplo, já ganhávamos mais do que estávamos ganhando tendo trabalhado a vida inteira, depois de ter estudado primário, secundário, o curso técnico, ter frequentado a universidade, feito especializações. Nós éramos carregadores de balde e isso não estava claro para nós. Então, no caso do nosso exemplo, no caso desta oportunidade que estamos mostrando, a liberdade vem pelo aqueduto. Você pode ter a possibilidade de expansão deste aqueduto por vários países. Temos que lembrar também que há muita ignorância financeira. A maioria das pessoas não entende onde se encontra dentro do jogo da economia. Muitas vezes a pessoa começa a ter uma renda como empregado e uma das primeiras coisas que ela faz é comprar um automóvel. Sendo que o automóvel não é o ativo. Na realidade, o automóvel acaba sendo representado por um centro de despesas. Então, em resumo, a maioria das pessoas do lado esquerdo do quadrante, muitas vezes sem entender bem o jogo da economia, está trabalhando para as pessoas do lado direito. E por que é assim? É assim porque nós somos educados para ficar do lado esquerdo. A educação da era industrial foi desenvolvida para formar empregados. Mesmo porque os próprios professores são empregados. Eu lembro de, há muitos anos atrás, ter tido um professor de finanças e eu perguntei a ele assim, puxa, você deve estar numa situação financeira boa, você é professor de finanças? E ele contestou, não, na realidade não estou não, estou até com algumas dificuldades para pagar o cartão de crédito. Porque na realidade ele também era um empregado, mesmo sendo um professor. Então quando as pessoas começam a entender esse quadrante, começam a entender o jogo da economia,
elas começam a perceber a importância de desenvolver ativos que criem a possibilidade da geração de rendas. Vejam, existem várias maneiras de ganhar dinheiro, mas nós estamos procurando falar aqui sobre um novo modelo de negócios. Uma das pessoas que mais entendem a respeito deste modelo de negócio é Charles King. Com doutorado na Universidade de Harvard, ele escreveu um livro denominado Os Novos Profissionais, onde ele explica de forma detalhada as perspectivas que este segmento oferece. Queria voltar a falar um pouquinho também da era que nós estamos vivendo, a era do conhecimento. Nós estamos vivendo um momento diferente, nós já passamos da era agrícola para a era industrial, estamos vivendo a era do conhecimento. Antes, para construir um negócio, você utilizava ferro, aço, cimento, tijolos, e agora você, com base no conhecimento, pode desenvolver uma grande ideia. Quando as mudanças surgem também crises, mas ao mesmo tempo surgem as oportunidades. Por exemplo, na Alemanha de hoje, mais de 50% das pessoas já trabalham em casa. Vejam, na área de tecnologia, são mais de 350 mil jovens desenvolvendo programas para os smartphones. Existem mais de 750 mil programas para celulares. Há um crescimento cada vez mais acentuado do desenvolvimento de programas para os telefones celulares. É como nós já falamos, é como se o poço da velha economia estivesse secando, porém há um novo poço com grandes oportunidades. As tendências estão aí de uma forma clara e podem ser muito bem aproveitadas. Claro, vão existir muitas pessoas que serão sempre céticas com relação a novas ideias. Eu lembro, por exemplo, de Thomas Edison. Em 1891, ele disse uma frase que marcou muito. Ele falou assim: muito pouco ainda falta ser inventado. Vejam só, isso em 1891. Lembro também uma frase de Ken Olson em 1977. Ele foi presidente e fundador da Digital Equipment Corporation. Ele disse assim: não há razão para que alguém queira ter um computador em casa. Ou a frase de Dennis Gabor, em 1962, Dennis foi um físico britânico, autor de Inventing the Future. Ele disse assim: a transmissão de documentos por cabos de telefone é possível, mas o aparato requerido é tão caro que nunca irá se tornar uma proposta prática. Ou a frase de Daryl Zanuck, que disse assim, em 1946, a televisão não vai durar, porque logo as pessoas irão ficar cansadas de olhar para uma caixa de madeira todas as noites. Ou também a frase do presidente do Banco de Michigan, em 1903, ele disse assim: o cavalo está aqui para ficar, mas o automóvel é apenas uma novidade. Ou também Lord Kelvin, em 1895, ele foi presidente da Sociedade Real Britânica e disse: máquinas de voar mais pesadas do que o ar são impossíveis. Eu menciono essas frases porque é normal que as pessoas sempre reajam de uma forma diferente com relação a novidades e a novas ideias. Vamos falar um pouquinho do programa de educação. Para mudar de um lado para o outro do quadrante, é fundamental mudar a forma de pensar, ou seja, para deixar de ser empregado e ser um empresário. É importantíssimo mudar a forma de pensar. Eu li no livro Os Segredos da Mente Milionária uma frase que é muito marcante, que diz assim: que a pobreza não é um estado físico, mas a pobreza é um estado mental. Ou seja, o sistema convencional de educação está desenvolvido para atender mais às necessidades da era industrial. O programa de educação que temos à nossa disposição nesta nossa oportunidade não corresponde à disponibilidade de CDs, seminários, convenções, mas sim à disponibilidade de uma equipe com mais de 5.000 líderes que construíram organizações ao redor do mundo. São chineses, japoneses, italianos, alemães, brasileiros, americanos, canadenses. E no caso, este programa de educação é coerente, porque quem ensina são pessoas que apresentaram resultados. Ele é também humanista, porque foca no lado emocional do desenvolvimento das pessoas. É duradouro, porque uma pessoa pode começar a aprender com 80 anos de idade. É um modelo educativo que te ajuda a mudar a forma de pensar. É a mente que muda de lado. Por isso que existem tantas pessoas que ganham na loteria e em 5 anos não tem mais um tostão. É que elas não mudaram a forma de pensar.
O projeto de nosso modelo de educação permite que, em um ano, você leia pelo menos 12 livros, participe de pelo menos 10 seminários, ouça mais de 48 horas de treinamento e tenha uma associação com pessoa de sucesso. É para todos. Não importa o nível econômico, não importa o nível de educação, não importa a idade. Vejam, depois de mais de 15 anos lecionando na universidade e convivendo no meio da educação convencional, eu nunca vi um programa que ensinasse a sonhar, que focasse no lado humanista do crescimento pessoal, com tanta gente da maior qualidade participando do processo. Então, o negócio é simples. Por R$50 você dá início à sua empresa, sem necessidade de instalações físicas, de empregados, de estoques, de estrutura administrativa. Nós conhecemos pessoas que têm um faturamento superior a mais de R$100 mil por mês, sem ter sequer uma única secretária. Você ingressa, ganha um portal na internet, conecta-se a um programa de educação e tem 5 mil líderes dispostos a te ensinar, através dos vários meios disponíveis na oportunidade. Isso vem através de uma universidade que não tem o objetivo de oferecer a oportunidade de ter títulos, mas sim a oportunidade de atingir resultados. Tua casa deixa de ser um centro de despesas para ser um centro de receitas. Você passa por um processo de substituição de produtos, onde você comprará diretamente da fábrica, sem pagar os custos de publicidade e de estrutura de distribuição composta por atacadistas e varejistas. Então, na primeira parte, você ganha por consumir, comprando pelo preço de fábrica. Ao consumir, você ganha pontos, o que não acontece quando você faz compras num supermercado. Esses pontos, no entanto, não vão te dar direito a milhagens, mas vão dar direito a bônus que poderão significar dinheiro. E você compra produtos de alto consumo, biodegradáveis e mais econômicos do que aqueles disponíveis no mercado. Na segunda parte, você tratará de construir o aqueduto e, para tanto, você precisará desenvolver suas habilidades de comunicação, utilizando-se dos recursos do programa de educação. Você fará uma lista de pessoas interessantes que você gostaria que passassem a ganhar dinheiro por consumir. Se a pessoa decidir ingressar, você a ensinará a consumir os produtos, dizendo a ela que ela ganhará um portal e poderá também convidar outras pessoas. Se ela decidir não ingressar, da mesma forma você a ensinará a consumir os produtos sem que ela seja cadastrada. Então esse é um negócio de consumo e não necessariamente de venda. O seu aqueduto começará a crescer e você estará começando a construir a sua organização. Se a pessoa da sua lista não tiver nenhum interesse em construir um aqueduto, você falará mais sobre os produtos e poderá registrá-la apenas para consumir. Imagine o potencial de casas agora centros de receita, aproveitando a ideia da multiplicação através da duplicação. Mesmo que as pessoas não queiram construir o aqueduto, não queiram participar dessa nova oportunidade, elas poderão ser ensinadas a consumir os produtos. Na terceira parte, você irá desenvolver suas habilidades de liderança. Você se transformará num caça-talentos, identificando e apoiando pessoas que queiram construir organizações. Vejam, o lado bom do negócio é que nada impede que pessoas possam ter resultados financeiros muito mais significativos do que você. O modelo de negócio garante melhores premiações para aqueles que tiverem melhores desempenhos, independentemente de quando e em que posições ingressarem nas organizações. Ao descobrir os talentos, você contará com eles para o resto da vida, no melhor momento para o desenvolvimento dessas atividades. Nós sabemos que o governo não irá resolver nossos problemas e que o nosso destino está em nossas mãos. O lado bom é que poderemos atingir resultados significativos que nos levem à liberdade através da educação. Você encontrará aqui um grupo de pessoas dedicadas a te ajudar a construir o teu futuro e a construir os teus objetivos dentro daquilo que você deseja. Sucesso a todos!